Alô, muito boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais uma live. Deixa eu ajeitar aqui. Boa noite, gente. Boa noite. Agora mais constante nas lives e muito feliz de estar aqui e de poder conversar um pouquinho com a Ludmila, profissional de quem sou realmente admirador. Sua capacidade tanto técnica como de expressar os seus pensamentos vai ser uma maravilha aí poder conversar um pouquinho com ela, que já está por aqui. Boa noite, gente. Darlene, maravilha, boa noite. Todo mundo está me ouvindo bem aí? Tranquilo? Estão me vendo bem, me ouvindo bem? Edmila, Olá, tudo bem? tudo bem? Tudo calmo, Boa tranquilo? noite. Bom, boa Tranquilo? noite. Tá me ouvindo bem por aí? Tô Tudo ouvindo na bem, paz? tô ouvindo bem. Deixa eu ver só se eu tenho um fone aqui. Não sei se tá carregado. Esqueci de carregar, mas acho que com fone fica melhor. Eu não tenho. Eu tô no, no Instagram há um tempão, não tive ainda a coragem de comprar o fone. Uma vez eu fui comprar o fone e caiu no meio da live, ficou pulando no meu ouvido. Eu falei, ó, eu sou desajeitado mesmo, vai na base do sem fone. Mas, de qualquer forma, Ludmila, eu queria, assim, primeiro te dar boas-vindas aí, te agradecer bastante por topar essa conversa. Eu realmente acompanho o teu conteúdo, gosto do teu conteúdo, gosto da forma com que você expressa tanto os seus sentimentos quanto as suas ideias. Então, é realmente um prazer e uma honra te receber aqui, né? E a gente poder bater um papo aí sobre algumas coisas que têm incomodado a gente nessa pandemia, né, Ludmila? Vamos fazer isso de maneira a não sermos expulsos aqui do Instagram, mas vamos fazer, né? Então, mais uma vez, muito obrigado e seja bem-vindo. Obrigada. A gente tá se arriscando aqui, né? Em nome da informação ao público. Eu queria só. Aqui já tem 200 pessoas, aí vai ter parte do público meu, parte do público seu. Aí, de repente, seria bom você se identificar também para o meu público que está assistindo. Eu já dei um alerta lá dizendo que você é médico e que a gente iria fazer uma live, mas seria bom, de repente, você também falar para o pessoal que está vindo do meu perfil, né? Quem é você, explicar aí a tua posição nesse cenário aí da Covid. Fala Não, aí, Guilherme. maravilha. Bom, então, assim, para o pessoal que está chegando aí da Ludmilla no meu perfil, meu nome é Guilherme, eu sou médico, né? E eu acho que é importante, nessa hora, falar que ser médico basta numa pandemia. Eu falo isso, Ludmilla, porque as pessoas falam assim: olha, sou médico, cardiologista, infectologista, com especialidade em tal área, em tal área. E, na verdade, o médico, qualquer um, tem responsabilidade para cuidar das pessoas diante de uma pandemia. Então, eu gosto de me identificar apenas assim, como um médico que, desde o início de 2020, quando percebeu que estava vindo uma bomba, que ia chegar uma pandemia, né? uma catástrofe sanitária mundial, começou a se preparar e que trata pacientes com Covid diariamente e que enxerga a Covid muito diferente do que a televisão mostra para a maior parte das pessoas. Eu acho que talvez essa seja a minha maior característica nesse momento. Então, eu venho falando sobre as mazelas da Covid, tanto no aspecto técnico, né, mas também relacionando com as questões ideológicas, relacionando com as questões que envolvem um pouco de política também. A gente não pode ignorar essas coisas na nossa prática clínica. Eu costumo dizer isso, olha, eu não posso passar um remédio que custa R$ 100 ou R$ 1.000 para uma família que ganha R$ 100 no mês. Ou seja, eu estou incorporando um conceito econômico, né, um macro conceito econômico, dentro da minha prática. Então, não tem esse negócio de que médico não tem que saber de economia, medicina, política, mas tem que saber de tudo para poder aplicar no seu dia a dia.
Então, eu venho fazendo isso e venho falando das coisas que eu enxergo aqui no Instagram também. Então, eu posso dizer que eu sou um pouco Ludmilla dentro da medicina, sabe? O direito está para a Ludmilla, assim como medicina está para a Guilherme. Eu acho que é uma boa definição. Perfeito. E, Guilherme, você atua diretamente tratando pacientes de Covid, né? Então, Sim. você ocupa aquele famoso lugar de fala, não é isso? Pois é, o que eu não gosto, eu não gosto muito desse lugar de Eu fala, também não. mas Mas se você tem. tem, Pois né? é, pois é. Se tem alguém que tem lugar de fala nessa pandemia, eu posso dizer que esse alguém sou eu, sem sombra de dúvida. Eu atendo Esse cara pacientes, sou eu, esse cara sou eu. eu atendo pacientes, desde pacientes por teleconsulta, passando por pacientes internados em hospitais. Eu tive participação, inclusive, tentativas de participação em algumas questões de política pública, mas ali o buraco é mais embaixo, é mais difícil, né, de conseguir emplacar alguma coisa. Então, efetivamente, assim, eu sou um médico que estuda bastante, que é bem crítico, mas acima de tudo que está ali na linha de frente mesmo da Covid-19, né? E, enfim, eu acho que as ações, as coisas que eu fiz nessa pandemia falam por si só. O que você falou aí, para mim, é extremamente importante. Que você falou que você não se interessa somente pela medicina, se interessa também pelos outros assuntos que circundam nesse nosso ambiente cultural atualmente, né? E eu sei que você tem interesse na guerra cultural, entende o que está acontecendo e, portanto, você consegue inserir a medicina e enxergar como a medicina está sendo instrumentalizada nesse ambiente de guerra cultural que a gente está vivenciando hoje. Então, daí a gente vê que assim como o direito ele não basta mais para quem é do direito, a medicina somente não basta mais para quem é da medicina. Você tem que partir para a interdisciplinariedade, você tem que entender um pouco de filosofia, de política, de geopolítica, você tem que entender um pouco das outras coisas, de psicologia, você tem que entender um pouco de tudo hoje. Senão você acaba enxergando o mundo de acordo com o que você aprendeu na faculdade, que é apenas um fragmento dos conhecimentos humanos disponíveis no mundo. Então as pessoas têm essa mania de enxergar o mundo com as lentes do que aprendeu profissionalmente. Então, quem é do direito tem muita essa mania, enxerga o mundo com as lentes do direito e esquecem que existe toda uma gama de conhecimentos fora do direito. O direito é só um fragmento de um universo de conhecimentos, assim como a medicina. Então, o que essas pessoas não estão entendendo, e né, que graças a Deus eu já entendi, você já entendeu, é que a gente não pode mais enxergar o mundo sob as lentes da nossa profissão. A gente tem que ir além disso. Então, por isso que a gente começou a estudar esses acontecimentos na ótica filosófica, na ótica geopolítica, e a gente consegue, aí sim, fazer uma análise muito mais completa e muito mais realista do que está acontecendo. Do que se você ficasse só na medicina, imagina, se você ficasse só ouvindo aquele pessoal, a ciência, a ciência, a ciência, o pessoal fala só de ciência e não entende, não consegue enxergar que a própria medicina está sendo utilizada, deturpada para atingir determinados objetivos políticos, determinados objetivos culturais nefastos. Então, imagina só. Então, graças a Deus, nós temos alguns médicos que compreenderam essa questão. Eu recebo muita mensagem de médico. Quando começou o Covid, então, eu recebia bastante mensagem de médico, assim, médicos indignados com o que eles estavam vendo acontecer nas suas próprias profissões. E é uma coisa assim que a gente não conseguia imaginar. Como que a ideologia conseguiria ingressar na medicina? A gente consegue fazer esse raciocínio muito facilmente no direito, na filosofia, nas faculdades de humanas,
muito comum essa ideologização. Todo mundo consegue enxergar aquele professor de história que chega com a camisa do Che Guevara. É muito fácil da gente imaginar isso. Agora, a ideologia na medicina, essa foi a primeira vez que eu vi. Então, a gente conseguiu ver que não tem nenhuma área do conhecimento que está imune a esse câncer que é a ideologia, né? A guerra cultural está efetivamente em todo lugar, sem dúvida nenhuma, né? Você falou uma coisa muito importante, assim. Eu, durante a minha faculdade, eu não senti que a cadeira de medicina era uma cadeira carregada ideológica, não. Com o passar do tempo, já tem 12 anos de formado, às vezes que eu voltei na faculdade, sim, eu senti que isso estava mais presente lá dentro e tal. Mas eu já percebia que o conhecimento médico era, de certa forma, um pouco dominado pela indústria farmacêutica. Então, era a indústria farmacêutica que patrocinava um monte de artigos que chegavam até nós como verdades. A indústria farmacêutica estava muito presente lá nos congressos. E uma vez que existe uma porta de entrada para essa influência, né, na sua conduta como médico, certamente uma ideologia pode também entrar por essa porta de entrada. Então, nitidamente, a gente vê a ideologia entrando cada vez mais forte na medicina, e prova disso é que no meio dessa pandemia, acho que é um ano mais ou menos, o Lancet, se eu não me engano, que é uma das maiores revistas médicas, escreve um editorial, né, mas metendo o pau no presidente do Brasil. Então, assim, uma coisa jamais vista. Não vou entrar aqui no mérito exatamente ali daquelas linhas escritas, mas efetivamente aquilo choca. Uma outra coisa que acontece durante a pandemia é que você tem uma quantidade enorme de artigos que são fraudados e que vão se retratar, artigos que são publicados em revistas grandes, enormes, que para nós médicos eram até então imunes a qualquer tipo de manipulação. Então, isso, no mínimo, tem que fazer com que o médico desperte para... Será que aquilo mesmo que ele está estudando é verdade? Né? Porque, assim, eu costumo falar que o centro, e aí não tem nada político, mas o centro do conhecimento médico nesse momento fala uma coisa e a periferia fala outra, está muito dividida. E aí a nossa experiência tem que contar muito, mas certamente eu posso falar categoricamente que a medicina está, sim, recheada de ideologia, né? E ideologia, obviamente, que se não for tratada, vamos dizer assim, e tratada no sentido de trazer conhecimento às pessoas, vai acabar incorrendo em erros, em problemas, em condutas médicas. Então, ter esse tipo de esclarecimento e poder vir aqui falar para as pessoas, provando, mostrando, como eu fiz, por exemplo, falando desse editorial do Lancet, é super importante. Eu estava pensando aqui, o Guilherme, que essa questão da ideologia, a gente consegue fazer claramente uma comparação, trazer o que aconteceu com a Covid, trazer para o mundo real e comparar com a questão que envolve a mentalidade revolucionária. Porque as ideologias, elas têm essa função, esse poder de cegar as pessoas, elas ficam completamente cegas para a realidade e passam a colocar no lugar da realidade os seus próprios devaneios. Então, não digo nem ideias, são devaneios mesmo, são sonhos, são desejos. Então, elas perdem a capacidade de enxergar o real e passam a colocar no lugar do real os seus desejos, os seus caprichos, as suas quimeras. Então, a ideologia tem o poder de fazer isso. E nesse episódio, a gente aprendeu muito sobre a mentalidade revolucionária. E uma coisa muito simples, assim, que qualquer pessoa com meio neurônio amputado consegue entender, é o seguinte, até
aproveitar para te perguntar aí, você que é médico, acho que parte da nossa audiência aqui deve ser o pessoal do direito, que como eu não entende nada de medicina, mas tem certas coisas que eu acho que extrapolam da medicina e estão no campo da lógica mesmo. Então, acho que assim, tem certas coisas que eu não consigo ver lógica. Aí, então, o que eu queria te perguntar é, tem certas coisas que são muito óbvias. Por exemplo, a vacina. Vacina, desde que eu me conheço como gente, né, eu que não sou da medicina, não manjo nada, vacina é aquela coisa que a gente toma, que injetam no nosso corpo e a gente fica imunizado contra aquela doença. Assim, muito leigamente falando, esse é um conceito de vacina que está no meu imaginário. Então, o que a gente está vendo agora são pessoas morrendo de Covid, mesmo tendo se vacinado, né? Adquirindo a doença, mesmo tendo se vacinado, com as 2 doses, com não sei quantas doses, essa coisa toda. Então, assim, isso para quem é leigo como eu, me parece uma obviedade que isso não seria uma vacina de forma alguma, isso é alguma outra coisa. Isso teria um status de vacina? Ou isso teria um status de outra coisa? É um experimento? Assim, fala pra gente assim, me explica como é que é isso. Isso só pode ser considerado uma vacina ou não? Não, assim, então vamos lá, eu acho legal falar sobre esse assunto de maneira assim, muito técnica, mas também colocando um pouco da minha vivência como médico nessa questão. Efetivamente, né, quando você tem uma pandemia, e uma pandemia que você não tem nenhum tratamento curativo, a gente acaba depositando em algum outro método a nossa esperança de acabar com essa pandemia. E aí aconteceram três coisas, na verdade, muito interessantes com relação ao desenvolvimento dessas vacinas. Elas são vacinas, sim, tá? Elas têm a capacidade de produzir, de fazer com que você produza anticorpos. Nem toda vacina imuniza 100% as pessoas. Existem vacinas, por exemplo, como a vacina da BCG, que é a vacina contra a tuberculose. Você pode tomar a vacina e pegar a tuberculose. O que você não pega é a forma grave, neurológica da doença. Então, sim, conceitualmente, é uma vacina, mas é uma vacina que tem algumas questões que precisam ser discutidas. E nessa parte é que eu acho que, enquanto sociedade, a gente falha. A gente perde, em nome de ideologias e histerias, a capacidade de discutir honestamente essa questão vacinal. Então, existem algumas questões que a gente não pode deixar de refletir sobre isso. A primeira delas, são vacinas que vieram à tona muito, mas muito mais rápidas do que qualquer outra vacina já feita, né? Claro que numa emergência sanitária mundial, que claro que com todo mundo olhando para essas vacinas e tentando encontrar uma solução para a pandemia, isso ia acontecer. Só que, por definição, isso é algo diferente do normal, é algo diferente do habitual. Então, é algo, sim, experimental. Portanto, isso já me coloca uma pulga atrás da orelha em relação, principalmente, à obrigatoriedade da vacina, né? Já que você tem uma rapidez enorme em relação a tudo que foi feito anteriormente. Uma outra questão em relação às vacinas é que elas têm tecnologias jamais utilizadas. Então, eu não estou dizendo aqui que uma vacina não possa ser de RNA mensageiro ou de DNA, enfim, não vou entrar nesse mérito aqui. No entanto, essa é a primeira vez em que isso acontece. Então, a gente está utilizando em larga escala, em massa, uma vacina que está, pela primeira vez, sendo utilizada conforme tecnologia. Tirando a Coronavac, todas as outras tecnologias são novas. Um outro aspecto, e aí talvez o aspecto mais importante, jamais houve uma campanha de vacinação em massa durante uma pandemia. Uma coisa
eu fazer, né, uma campanha de vacinação para evitar uma doença. Mas enquanto o vírus está se replicando, eu estou correndo atrás dele, vacinando as pessoas, isso também não aconteceu nunca, jamais na história da humanidade. Então, é mais um fato novo. Por isso que muitas pessoas elas falam, será que é a melhor hora de vacinar as pessoas, mesmo durante a pandemia? Assim, será que isso não cria algum tipo de pressão seletiva no vírus? Esse é um questionamento legítimo. Não estou falando aqui que isso acontece, a gente não tem essa resposta. Mas é um questionamento legítimo. E por último, que a gente não pode ignorar, você deu uma olhada nas ações da Pfizer, por exemplo, no que aconteceu com as ações da Pfizer, né? Então, assim, isso também me leva a crer que existe um aspecto econômico envolvido nessa vacinação. Perceba, eu não estou falando de controle, de chip dental, não estou falando de nada disso. Eu estou falando de situações concretas e específicas que tornam essa vacinação em massa não absurda, mas pelo menos questionável, pelo menos com a necessidade de fazer uma ampla discussão antes de se carimbar uma obrigatoriedade. Mais uma vez, nada contra a vacina. Eu acho que o mundo, de certa forma, pedia algum tipo de conduta terapêutica, né, da comunidade médico-científica. No entanto, a obrigatoriedade, essa sim, me incomoda muito como cidadão e como médico, Edmilson. Entendi. Esse assodamento, assim, essa pressa em fazer as vacinas, isso me parece muito, 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 muito uma incapacidade do ser humano, e agora vou utilizar as palavras do Doc Ítalo Marcilli, incapacidade de aceitar o sofrimento inevitável. Não que a gente deva aceitar a doença e não fazer nada contra ela, não. Claro que a medicina vai correr atrás disso, os cientistas vão correr atrás de medicamentos, de vacinas, de todo tipo de tratamento que faça a gente se livrar de uma peste. Agora, o fato é que isso leva um tempo e as pessoas simplesmente não se conformam com o fato de que, para certas coisas, não há uma resposta imediata. É isso. E aquele sofrimento vai acontecer. Enquanto isso, beleza, a gente corre atrás, o cientista corre atrás de descobrir, né, a forma de fazer parar aquela epidemia. Só que aquele sofrimento é inevitável. Durante algum tempo, as pessoas não vão saber, os cientistas não vão saber como controlar aquilo. E, ao que me parece, até agora, até o presente momento, ninguém tem a solução para isso. As soluções apresentadas, as vacinas apresentadas, né, com todo respeito às pessoas que trabalharam na formulação dessas vacinas, mas a verdade é que as pessoas continuam adquirindo o vírus e continuam morrendo. Continuam morrendo mesmo com as vacinas. Então, o fato é, o ser humano, até o presente momento, não conseguiu dar um basta à doença. Isso me parece é o que está diante dos meus olhos, é o que eu estou vendo. Só que aqui, mais uma vez, utilizando as palavras do Doc Ítalo, o ser humano tem um delírio de onipotência. Essa expressão eu peguei dele. Tem um delírio de onipotência. Então, quando acontece algo ruim, como uma epidemia, ninguém aceita que o ser humano não tenha uma resposta imediata para aquilo. As pessoas cobram uma resposta imediata. Então, para isso, para que elas não se sintam menos deusas, para que elas não se sintam menos do que Deus, elas aceitam qualquer coisa que você entuchar nelas. Entuchar água de salsicha, elas vão aceitar, porque naquele momento elas vão ter um breve lampejo, uma breve sensação de que elas são como deuses. É o famoso sereis como deuses, né? Que a gente fala tanto. Então, as pessoas não aceitam que neste momento histórico ainda não foi descoberta uma fórmula eficiente de controle.
porque as pessoas têm esse delírio de onipotência, porque elas querem ser como Deus e não aceitam menos do que isso. Não aceitam o sofrimento inevitável. Então, isso que está acontecendo agora no mundo é algo assim que a gente consegue fazer uma profunda reflexão filosófica sobre isso. Então, elas aceitam qualquer coisa. Ah, a vacina não passou ainda pela quantidade de experimentação necessária. Ah, não, mas tudo bem, é vacina, vamos aceitar, vamos sair injetando, não sei o quê. Porque isso é como se servisse como um placebo. É uma forma delas irem se conformando, mais do que isso, irem se enganando de que elas conseguiram controlar algo que elas ainda não controlam. Então, elas têm a sensação de serem deuses, né? Que é o cerne do pensamento revolucionário. O revolucionário ele não se conforma por não ser Deus. Então, ele quer tomar o lugar de Deus. Né? Assim fez o primeiro revolucionário, né, que a gente tem notícia, que é Lúcifer. Ele não se conformou com a condição de anjo e tentou ali se ver no lugar de Deus. É sempre a conduta revolucionária, sempre parte desse pressuposto, que é tentar tomar o lugar de Deus. E isso é o que é a origem de todas as nossas mazelas atuais relativamente ao Covid. Não, eu acho assim, a sua colocação é perfeita no sentido de que é preciso fazer uma ampla reflexão filosófica da questão também. E às vezes no mundo médico, né, quando você começa a falar de filosofia e antropologia, por exemplo, você é visto não só, ao invés de você ser visto como uma pessoa que procura ferramentas para tratar o coração humano, né, e a mente humana, você é muito visto como charlatão. Né? Essa que é a verdade. Então, uma inversão total de valores. Mas essa reflexão é super importante. Eu estava vendo aqui um comentário de uma seguidora que estava falando assim: bom, gente, mas vocês queriam o quê? 600 mil mortes no Brasil e fica de braço cruzado? É exatamente isso, né? Então a gente tem que fazer alguma coisa. Assim, não interessa o que é, tem que fazer alguma coisa. Injeta água com salsicha no braço que está valendo. Eu entrego aqui a minha vida para o Estado, para a ideologia, para o que quiserem colocar dentro de mim, porque eu não quero pegar a doença, eu não quero sofrer, né? Eu não quero eu preciso de uma proteção contra esse bicho, né? E aí, por outro lado, você estava falando do Ítalo, quando você vê uma live como a que ele fez ontem, né? Você vê a fortaleza ali diante dos teus olhos. E se a gente tivesse ali pessoas com, sei lá, 10% dessa maturidade, a gente conseguiria discutir essas questões todas que a gente está discutindo aqui sem nenhuma histeria, fazendo a ciência como ela deve ser feita, né? Aceitando o sofrimento inevitável da vida, como dizia Viktor Frankl, e isso sim também é ciência, isso sim também é medicina. Portanto, concordo em absoluto com você, e essa reflexão filosófica ela precisa ser feita. E, mais ainda, essa história que você falou, né, de que, olha, de certa forma, preciso fazer alguma coisa, eu preciso de um salvador. Isso é reflexo claro da ideologia, né, entrando nas nossas vidas no meio de uma emergência sanitária. Né? Então, diante do medo, o indivíduo é capaz de entregar qualquer coisa para o Estado ou né, para os órgãos competentes ou para os órgãos supranacionais que se fala. Então, assim, basicamente, o que vários professores, inclusive, né, o seu professor, Olavo de Carvalho, falavam, acho que elas estão vindo à tona de forma perfeita nessa pandemia e de forma ali bem caricata, a gente pode por assim dizer, né, Ludmila? Sim. E essa histeria, não fazendo pouco caso das mortes, é uma doença ainda muito desconhecida, que de fato fez muitas vítimas e ainda está fazendo, mas o fato é que
as pessoas, diante de um profundo medo da morte, elas passaram a exigir dos demais que tivessem o mesmo medo da morte que elas têm e, Isso. consequentemente, querem que essas pessoas tenham a mesma conduta que elas têm perante o temor da morte. Então, se a pessoa aceita colocar no próprio corpo uma vacina ainda não totalmente experimentada, eu acho que ela tem todo o direito de fazê-lo. Eu não vou proibi-la de fazer isso. Agora, em compensação, ela deseja me proibir de exercer a minha liberdade. Então, enquanto nós aqui defendemos a liberdade dela fazer o que ela quiser, se ela quiser injetar a vacina, ela injeta, ela tem essa opção. E eu acho que ninguém escondeu nada de ninguém, embora a imprensa tenha sido muito criminosa, na minha visão, a imprensa foi criminosa por não dizer claramente que essas vacinas ainda estavam sendo experimentadas e tudo mais, passaram a considerar como 100% eficientes, fizeram uma baita propaganda. Então, eu acho que muitas pessoas tomaram sem a devida informação. E acho que a informação na seara médica é algo assim, valioso, é precioso, né? Ter o famoso consentimento, né, informado que os pacientes assinam em caso de procedimentos de risco. Todos têm que fazer isso, até em procedimento dermatológico. Eu mesma já assinei termo de consentimento em procedimento em consultório de dermatologia, para fazer procedimento de laser, aquelas coisinhas, né, que a gente faz ali corriqueiramente. Eu já assinei termo de consentimento informando dos riscos. Será que essas pessoas receberam, na hora de tomar a vacina, receberam um termo dizendo que a vacina ainda estava sendo experimentada, ainda estava na fase 1, na fase 2, que ainda faltava fase? Ninguém recebeu isso. Ninguém foi devidamente informado. Então, Sim. muita gente tomou sem saber, tomou na base da propaganda, enquanto outras tantas tomaram sabendo e contra as suas vontades, porque foram coagidas, muitas vezes de forma quase invencível, porque elas iam perder a sua fonte de sustento. Então, isso é algo assim que beira a indignidade, né? É a desonestidade, é brincar com o ser humano. É brincar com o ser humano. O que aconteceu foi muito sério. Não, Ludmila, eu estava aqui escutando, aliás, fazendo ali uma das coisas que o Arno fala, né, que eu ouvi também você comentar, que é não só esperar a sua vez de falar, mas escutar atentamente o que a outra pessoa está falando. E me lembrei de uma coisa que eu acho que vale a pena falar, né? Essa questão da obrigatoriedade e do passaporte sanitário, pelo próprio nome, a gente já entende o que de fato é. Porque esse passaporte não é sanitário, esse passaporte é vacinal. Se o passaporte fosse sanitário, eu poderia, ainda que errado, ainda que discutível, mas eu poderia comprovar que eu tenho anticorpos contra a doença, ou que naquele momento eu não tenho vírus, ou que eu já peguei a doença, né? E a gente tem bastante evidência científica mostrando que a imunidade pela doença é melhor do que a imunidade vacinal. Então, a gente não está falando aqui de um passaporte sanitário. Ainda assim seria discutível, mas mesmo assim a gente não está falando de um passaporte sanitário, a gente está falando de um passaporte vacinal, né? Então, você vê mais uma vez mudando-se ali os nomes, né? Para não ficar passaporte vacinal, escolhendo-se o nome passaporte sanitário, para que as pessoas efetivamente comprovem ali que tomaram a vacina. Então, é muito interessante essa reflexão. É importante que as pessoas também façam essa reflexão. E digo mais, eu não sei até que ponto existem coisas que estão acontecendo. Eu até quero te perguntar que você estava falando de indignidade. Poxa, existem decretos de prefeitos, né, que estão proibindo pessoas de fazerem cirurgias porque não tomaram a vacina, ou proibindo
internar eletivamente, por exemplo, para fazer um parto, né? Só em emergência, porque não tomaram a vacina. E digo mais, sem saber o motivo. Se a pessoa tem uma alergia vacinal, não interessa. Se a pessoa fez uma reação a uma primeira dose, também não interessa. Então, é como se colocasse um esteio assim do lado dos olhos das pessoas, as pessoas ficarem completamente cegas enxergando aquilo que vem só à frente, né? E nesse caso, o que vem à frente é aquilo que a televisão fala pra gente, entendeu? Então, me deixa assim realmente preocupado qual é o limite disso, até aonde isso pode chegar, né? Então, além disso que você falou, de as pessoas serem obrigadas, de certa forma, a tomar para não perder o sustento, mas elas começam também a perder direitos que, para mim, são direitos ali fundamentais de um cidadão, né? De um indivíduo. Então, eu não sei até que ponto a gente pode questionar isso legalmente ou não, mas eu entendo, na minha opinião, e aí é uma opinião pessoal, né, que isso é um absurdo completo. Sim, inclusive, juridicamente, nada disso se sustenta. Nada disso se sustenta. E o próprio artigo 15 do nosso Código Civil é bem claro no sentido de que ninguém pode ser constrangido a se submeter a qualquer tratamento com risco de vida e tudo mais. E o que a gente está vendo é que, né, qualquer tratamento experimental, você vai estar colocando a sua vida em risco, obviamente. Você não sabe as consequências daquilo. Então, ninguém pode ser obrigado a se submeter a tratamentos experimentais. Então, isso é uma obviedade. Parece assim, é algo que causa perplexidade. A gente está tendo que brigar para mostrar que a grama é verde. Chegamos naquele ponto que Chesterton fala. Chegará um dia em que teremos que provar que a grama é verde. Nós estamos aqui nesse momento, chegamos no momento Chesterton. Estamos tendo que mostrar que a grama é verde. Então, é isso aqui que a gente está fazendo o tempo inteiro. A gente não está mais naquela clave de apresentar argumentos sofisticados. Não, aqui ninguém está usando argumento sofisticado para nada. Eu e você estamos usando argumentos simplórios, coisas óbvias, assim, evidentes, que saltam aos olhos. Então, é óbvio que nenhuma pessoa pode ser privada de passar por um tratamento médico, de marcar uma cirurgia no hospital, porque não foi vacinado. Isso não existe. Isso não existe. Agora, nós temos um problema que eu aguardo ansiosamente o nosso Congresso Nacional resolvê-lo. Né? A lei da quarentena, ela previu muito, de forma equivocada, assim, de forma hedionda, previu a vacinação obrigatória. Isso está na lei. Quando saiu a lei, eu falei, isso aqui vai ter que cair. O presidente vai ter que vetar esse dispositivo, porque ninguém pode ser obrigado a se vacinar. E sabe-se lá por que o presidente sancionou essa lei? E a lei está em vigor até hoje. Então, estou aguardando o Congresso Nacional. Isso não era para ter passado, evidentemente. É uma coisa que viola. As pessoas que falam em dignidade da pessoa humana, cadê essas pessoas agora? Sim. É óbvio que isso viola a dignidade, né, de uma pessoa que não quer, não acredita, a vacina é experimental. A pessoa tem todo o direito de não querer se submeter a isto. Isso é uma obviedade. Né? Enquanto uma multidão de pessoas já está dizendo o contrário. Por quê? Porque elas têm medo. Elas querem obrigar o próximo a ter o mesmo medo que elas têm e a se submeter a tratamentos temerários. Então, é óbvio que isso viola o nosso ordenamento jurídico, não tem embasamento jurídico, não. E estamos com os nossos direitos realmente sendo diuturnamente violados. Esta é a nossa realidade atual. E esse é o fato que incomoda, né? Mais uma vez, como você fala, é simples, claro e evidente. Ninguém aqui está dizendo que uma pessoa não pode, não deve tomar vacina. Se quiser vacinar, fique à vontade, claro. À vontade, claro. Exatamente. Inclusive, na Itália, né, há uma corrente de vacinados brigando pelos direitos dos outros italianos de não se vacinarem. Então, esse movimento está rolando lá na Itália, por exemplo, né? As pessoas que estão convencidas que a vacina é boa para elas entendem que
tem pessoas que têm o direito de não acharem o mesmo, né? Então, é isso que a gente entende que seria, talvez pareça até esquisito, mas isso deveria ser o normal nesse contexto, diante desse contexto todo que a gente está falando. Mas eu queria aproveitar, você tocou num ponto, e eu vejo você falando muito sobre isso, é o seguinte, as pessoas elas estão cedendo, né? Elas estão cedendo, muitas estão cedendo porque efetivamente vão perder seu sustento, se não ceder, mas muitas com medo desse cancelamento que começa lá na família, né? Então, olha, eu aqui não estou a fim de vacinar, mas a minha filha está enchendo o meu saco, a minha nora fala que eu sou negacionista, o meu sogro fala que se eu não vacinar eu não vou na casa dele, etc e tal. E aí, assim, né? Eu vejo você falando muito sobre isso, assim. No meu dia a dia, eu assumi uma posição muito firme. Qualquer pessoa que entre nesse tipo de embate comigo, eu excluo da minha vida, né? Ou então faço ali uma relação absolutamente, vamos dizer assim, superficial com essa pessoa. Por quê? Porque, assim, cara, a pessoa, se ela não consegue respeitar, né, os meus questionamentos que são legítimos, ela não consegue me respeitar enquanto indivíduo. Mas essa política, esse cancelamento, né, que muitas vezes a gente sofre publicamente, você tem sofrido muito, eu um pouco também, mas isso que acontece nos microambientes, nas famílias, assim, como é que você entende, né, à luz mesmo de conceitos filosóficos, antropológicos, coisas que você estuda ali, como é que você entende que as pessoas possam se posicionar, onde elas podem se agarrar, para que elas possam continuar sendo quem elas querem, que elas possam continuar sendo assim como a consequência dos seus próprios desejos, entendeu? Eu não sei se eu fui claro, mas isso me incomoda demais, assim, né? As pessoas cedendo com medo de cancelamentos familiares ou entre amigos, sabe? Assim, o que falar sobre isso? O que fazer para evitar isso? Sim, isso eu considero ainda mais grave, né? Na minha escala moral, isso ainda é mais grave do que a pessoa que cede porque vai perder o emprego. Porque a pessoa que cede porque vai perder o emprego, ela está cedendo ali impelida por um motivo imperioso de emergência para que ela sobreviva. Ela precisa botar comida na mesa, ela precisa alimentar o filho, ela precisa comer. Então, ela precisa ter o seu sustento. Então, essa pessoa ela é bem menos condenável moralmente, ou às vezes nem sequer condenável moralmente, mas essa pessoa que faz isso contra as suas convicções para atender a simples desejos alheios, para que ela não seja mal falada, essa pessoa, essa sim, essa eu tenho um julgamento sobre ela muito ruim, diferentemente daquela que faz impelida por motivos imperiosos de sobrevivência. Então, essa pessoa que evita o cancelamento, que ela vai contra as suas convicções para que o cunhado não fale mal dele no grupo de zap da família, essa pessoa, para mim, assim, na minha escala moral, é o famoso homenzinho de geleia, de que tanto fala o professor Olavo de Carvalho, né? Utilizando a expressão dele, homenzinho de geleia. E a gente está na era dos homenzinhos de geleia. Ninguém suporta o cancelamento. Mas isso não é de agora. Isso não é de agora. O cancelamento, né, o pessoal da KGB já sabia que era um método que funcionava. Isso lá na União Soviética, o pessoal já sabia que isto funcionava. E isto sempre funcionou. Porque a natureza humana é frágil. O ser humano, ele tem em si o vício da soberba. Quase todos têm. E, consequentemente, quase todos não suportam ver suas imagens sendo demolidas. Então, o método do cancelamento, esse nome pode até ser novo,
né? Ninguém falava cancelamento até pouco tempo atrás. Mas o método do cancelamento é muito antigo. Isso já era utilizado para vergar essas personalidades mais fracas. Isso sempre foi utilizado e sempre deu muito certo. Então, esse método da espiral do silêncio, quando o indivíduo ele se vê com a sua posição isolada no meio social em que ele vive, ele entra, se ele for uma personalidade fraca, o que é a grande maioria das pessoas, é de uma personalidade fraca, as pessoas precisam fortalecer suas personalidades. Quando elas se veem sozinhas naquele ambiente, sustentando um posicionamento que os seus pares não estão sustentando, elas tendem a se vergar, elas tendem a se ajoelhar e adotar o posicionamento contrário ao seu para não perderem aquele aconchego social que elas tinham anteriormente. Então, isso é a espiral do silêncio. Aquelas opiniões, elas vão caindo no silêncio e daqui a pouco ninguém mais tem coragem de professá-las. Então, é por isso que nesse momento histórico é muito importante que haja pessoas que não se verguem a isso, para que aquelas que estão na espiral do silêncio vejam que elas não estão sozinhas e comecem a ter coragem de, aos poucos, se manifestar, porque, na verdade, é uma maioria silenciosa contra uma minoria barulhenta. No caso das vacinas, eu nem acho que seja uma maioria silenciosa, não, porque, pelo que eu vi, a propaganda das vacinas foi muito eficiente. Então, eu acho que, de fato, a maioria concordou com o fato de que... Com, fato não, porque não é um fato ainda, mas concordou com a ideia de que a vacina feita rapidamente, como foi feita, mesmo assim salvaria a sua vida. Acho que a maioria das pessoas concordou com isso. Então, acho que a maioria tomou porque realmente achava que aquilo iria salvar a sua vida. Né? Diferentemente, eu acho que uma minoria que realmente tomou contrariado. Teve muita gente que tomou contrariado, mas eu acho que a maioria não. A maioria tomou porque realmente acreditava que aquilo ali iria salvar as suas vidas. Mas dentre aquelas que tomaram contrariadas, né, parte delas foi porque perderia sua fonte de sustento, então ela está, a meu ver, moralmente justificada, mas parte dela tomou para não sofrer o cancelamento. Então, esta parte, essa categoria de pessoas é a que eu julgo, né? Realmente me coloco ali na posição de julgar e acho que elas realmente são pessoas fracas com quem nós não possamos contar. Porque tem aquelas pessoas com quem a gente pode contar e tem aqueles com quem a gente não pode contar. A pessoa que se verga dessa forma, eu acho que não dá para a gente contar com ela. Né? Se verga por muito pouco, se verga porque quer salvar a sua imagenzinha polida, limpinha, asséptica. Né? Uma coisa é você querer salvar a sua vida, a sua integridade física. Outra coisa é você querer salvar a sua biografia, a sua imagem limpinha e polida. Então, essa pessoa, para mim, tem, né, esse pecado da soberba saindo pelos poros e é uma pessoa que eu sei que se um dia eu precisar dela, ela não vai se colocar do meu lado, porque ela não vai querer se sujar, né, sendo vista ao meu lado, né, sendo fotografada ao meu lado, porque ela quer manter a sua imagem de limpinha e polida. Então, com esse tipo de gente eu não conto. É isso aí. E eu acho que é exatamente isso. As pessoas mal sabem escrever as suas próprias biografias, mas já se mostram preocupadas em salvá-las, né? Então é um paradoxo assim que não dá para entender. Por outro lado, né, movimentos como esse, que provavelmente, para quem olha de fora, a gente vai ser taxado assim, olha lá, uma juíza e um médico anti-vax falando os maiores Negacionista. negacionistas e tal, mas eu acho que assim, né, eu acho que a substância da conversa aqui é uma substância que pode ser amplamente analisado, todos os questionamentos são absolutamente legítimos, mas mais do que isso, eu acho que essa é uma fonte importante de aproximação dessas pessoas, né? Das pessoas que podem, né, juntas, mostrar que tem
opiniões parecidas, valores parecidos. Então, na grande cena, no grande cenário desses pequenos cancelamentos, você encontra ali sorrisos, pessoas, né, que vão realmente ao encontro dos seus valores, né? Então, eu costumo dizer que essa pandemia ela foi muito mais, na minha vida pessoal, uma bênção do que um problema, né? Eu me aproximei de pessoas assim que são completa luz e que mostraram que muitos dos meus amigos, colegas de profissão e pessoas que eu convivia anteriormente realmente não serviam para o convívio. Foram relações construídas baseadas em experiências. Ah, eu viajei com meu amigo ali há 10 anos atrás, a gente foi para uma festa, eu fui para uma viagem bacana numa praia, e aí eu guardo uma memória afetiva, carinhosa e etc. Tal, mas isso não sustenta nada, né? Então, a partir do momento em que a gente juntos, né, consegue ali lutar por valores em comum, a gente consegue sim construir uma fortaleza. Por isso é que eu realmente acredito que conversas como essa, aproximar pessoas que te acompanham com pessoas que me acompanham, a oportunidade que as pessoas têm de fazer teus cursos, de entrar lá nas tuas redes sociais, etc. Tal, são também oportunidades de se conectar com pessoas que têm valores parecidos, né? Assim, mais uma vez, eu lembro, eu fiquei muito tocado e emocionado, Ludmila, assim, com a live do Ítalo. Não só a live do Ítalo, mas eu né, me considero uma pessoa próxima dele e é uma pessoa que eu admiro e gosto demais. Tenho relação, assim, né, de profundo respeito, admiração e até amor mesmo, sabe? Um amor genuíno. Ele ontem falou para 77 mil pessoas, né? Uma coisa que me deixou muito positivamente chocado, quando ele fala que ele voltou lá no lugar onde o pai dele morreu, faleceu, depois daquela cena da manhã, onde estava tudo parado, carros de polícia, e aí, à tarde, aquela mesma rua, que era um ambiente de crime pela manhã, estava ali absolutamente normal, estava ali completamente cotidiano, com exceção do lugar exatamente onde o pai dele havia morrido, em que tinha lá um girassol, alguém tinha colocado ali com delicadeza um girassol, que tem toda uma simbologia, né? Está voltado sempre para o sol, para a luz. E ele fala, olha, que sejamos esses girassóis que brotam na nossa vida cotidiana, né? Na nossa vida miserável, né? Então, eu acho que esse conceito, ele foi muito feliz em falar. Eu acho que a gente aqui pode também buscar a mesma coisa, né? Podemos buscar ser esses girassóis, não sei nem como é que fala isso, mas não tem o brilhantismo seu e dele nas palavras, mas eu acho que o conceito ficou aqui claro de que essa conexão é a oportunidade de que esses pequenos focos de luz surjam e sirvam as outras pessoas também. Então, me lembrei disso e me emociono com essa parte. E vejo em você também, Ludmila, com certeza um desses focos de luz que está, nesse momento, iluminando a gente. Obrigada. Nós estamos todos juntos nessa, né? E como o Ítalo falou também, além da questão do girassol, é da questão da atenção. Nós temos que ser atentos. Há pessoas atentas. E, segundo ele, a pessoa que colocou o girassol era uma pessoa que estava atenta. A pessoa, ela teve uma sensibilidade superior à média, né, dos seres humanos normais ali que circularam. Teve uma sensibilidade superior, pegou um girassol e colocou ali naquele lugar, né, e deu uma vida àquele ambiente que até há poucas horas só havia morte, só havia destruição. Então, essa comparação, essa metáfora, acho que vai ficar para sempre nos nossos corações, né? A do girassol levado pela pessoa que estava atenta. E os atentos, hoje em dia, são as pessoas que conseguem enxergar essas nuances que não são levadas pelo alarmismo
do programa da Fátima Bernardes, pelo alarmismo do Jornal Nacional, pelo alarmismo da ONU, e conseguem estar atentas ao que precisa ser notado. Então, essas nuances são coisas que a gente precisa olhar, notar e chegar às nossas conclusões. Então, alguém colocou aí na live: ah, mas ela é contra a vacina. Você é uma pessoa... Quem falou isso não está atento. Não está atento, porque eu nunca fui contra a vacina alguma. Eu sou totalmente favorável às vacinas. Eu Eu sou tô lendo contra isso a agora. Obrigatoriedade. Apenas isso. É isso, Né? né? Eu sou totalmente a favor de vacina. Eu tenho um monte de vacina. Tomei todas as vacinas da infância. As vacinas o máximo. Agora, eu sou contra a obrigatoriedade da vacina. Tome quem quiser. Quem for contra a sua religião, ou você não se sente seguro com a vacina, você não tome. Eu sou a favor sempre da liberdade. Porque eu estou atenta. Então, as pessoas que não estão atentas vão entrar na histeria coletiva, vão entrar na histeria da mídia tradicional e vão, talvez, tomar decisões na sua vida que depois elas poderão se arrepender um dia. E é possível que a história, futuramente, nos dê razão, e nos dê razão de forma, assim, avassaladora e humilhante. Então, todas aquelas pessoas que estão tomando decisões hoje, mais do que decisões para si, decisões para os outros, obrigando os outros a fazer alguma coisa, pensem que daqui a pouco, talvez não muito tempo, vocês terão contas a acertar. Vocês terão contas a acertar. E eu espero estar viva para ver isso acontecer ainda aqui nesse plano. Porque certamente no plano da transcendência, essas pessoas já vão ter muito o que se justificar. Certamente já tem uma baita de uma capivara, uma folha corrida gigantesca para se justificar. Mas eu ainda queria ver isso acontecer aqui nesse plano. E é muito provável que a gente veja ainda. Porque, assim como você, Guilherme, outros médicos espalhados pelo mundo estão atentos. E em algum momento isso vai vir à tona. Tudo isso que aconteceu agora, que ainda está tudo... né? A gente está no meio daquela neblina. A neblina não se dissipou ainda. Quando se dissipar, essas pessoas vão ter muito a se explicar. E vão ter uma conta alta a pagar. Então, eu queria te parabenizar aí também pelo teu trabalho. Né? Um trabalho muito sério de conscientização. E você não se intimidou, colocou a sua cara a tapa, sofreu os cancelamentos necessários, vai continuar sofrendo, assim como eu também, mas é o preço que a gente paga, a gente se despe da nossa biografia, a gente joga fora a nossa imagem em prol de fazer o que é certo. Né? Então, é isso aí. Você está de parabéns aí também pelo teu trabalho. Ludmila, muito, mais uma vez, quando o papo é bom, passa rápido aqui, né? Eu realmente, assim, queria te agradecer, assim, por ser uma dessas pessoas atentas, né? E que consegue, até muito melhor do que eu, traduzir para as pessoas ali exatamente o que está acontecendo. Eu acho que assim, muitas coisas a gente lê no livro ali e acha que aquilo nunca vai acontecer, mas já está acontecendo há muito tempo, né? Então, você como professora tem tido esse mérito e tenho aprendido bastante coisa, então eu queria realmente te agradecer porque você, Ítalo, Arno, Olavo e vários outros desses pensadores têm me ajudado e ajudado muitas pessoas a enxergarem. E eu estou tentando, de alguma forma, trazer esses pensamentos para a minha conduta médica, para botar a serviço dos meus pacientes. Afinal, a personalidade médica é importantíssima para tratar os pacientes. Então, essa boa formação da personalidade é uma ferramenta que eu quero ter, né, para poder emprestar um pouquinho para meus pacientes. E nessa formação, acho que tem não só eu, quanto vários outros médicos bebendo um pouquinho da fonte. Então, obrigado aí pela oportunidade, pela conversa e espero termos outras aí pela frente, tá bom? Se Deus quiser. Foi um prazer também, Guilherme. Valeu, Tamo gente. junto. Obrigado. Boa noite. Tchau, Tchau. tchau. Boa noite.